Os humanos modernos são a única espécie que pode ir aonde bem entender neste planeta e até uma possibilidade de sair desse mesmo planeta. Os humanos modernos são capazes de analisar o que está dentro da cabeça para descobrir como funciona e assim também replicar de alguma outra forma da melhor maneira possível. Os humanos modernos, através de inovações e avanços tecnológicos, são responsáveis mais do que nunca pelo futuro do mundo. Vamos então descobrir mais sobre o cérebro, chips, inteligência artificial e como você está no meio de toda essa história. Por trás dessas façanhas está o que a neurocientista brasileira Suzana Herculano chama de a vantagem humana. A vantagem humana, que também é título da divulgadora científica nesse assunto, está por trás da massa encefálica de nossa cabeça. Maltratada por muitos e bem cuidada por poucos, o fato é que graças a essa massa encefálica, somos a única espécie que estuda a si mesma e as demais. Estudos sobre a própria espécie humana geram conhecimento para além do que é observado diretamente sobre a inteligência, embora pareça que algumas pessoas passam muita força para provar o contrário. Seja como for, é através do conhecimento que a humanidade sempre reforma-se. A humanidade hackeou as probabilidades da seleção natural, assim como modificou também o ambiente, seja para o bem ou para o mal. Somos a única espécie que praticamente usa ferramentas para criar outras ferramentas no nível que conseguimos criar e que ampliam assim a gama de resolução de problemas que podemos lidar. É exatamente essa a mesma humanidade que inventou modos de registrar conhecimento e também de instruir as próximas gerações. É possível fazer tudo isso. Essa, em outras palavras, é realmente a vantagem humana, mesmo que seja desperdiçada em eventos que nada beneficiaram o planeta, a própria espécie e principalmente outras espécies. Mas ainda assim, essa é a vantagem humana. Ainda no livro Vantagem Humana, Suzana Herculano, a neurocientista brasileira, explica que gorilas têm o triplo do tamanho dos humanos. E, no entanto, o cérebro humano tem aproximadamente o triplo do tamanho do cérebro do gorila, o que pode ser irrelevante e não significar muita coisa se você bater de frente com um gorila na floresta. Inclusive, Suzana destaca que o cérebro humano é extraordinariamente grande para o corpo que ele abriga. Outro fato importante, considera que a quantidade de energia de um cérebro humano consome cerca de 500 calorias por dia. Isso é aproximadamente 25% da energia requerida por todo o corpo humano, uma quantidade imensamente desproporcional de energia, ainda mais que o cérebro humano representa apenas 2% de nossa massa corporal. Em comparação ao cérebro de camundongo, que representa aproximadamente 1% da massa corporal do animal, custa apenas 8% de energia para fazer todo o corpo do camundongo funcionar. Em outras palavras, a massa encefálica dentro da cabeça humana é sim um jogador caro. Apesar da vantagem humana ser praticamente inalcançável por qualquer outra espécie nesse planeta, parece que existe uma ânsia muito maior que pode aumentar ainda mais esse potencial. E a maneira menos invasiva, rápida e lucrativa de fazer isso seria através de uma implantação de chips. Recentemente, a Neuralink obteve autorização da agência americana, a FDA, para testar seu dispositivo cerebral que conectará o ser humano ao computador. Poderia ajudar, inclusive, pessoas com paralisia ou lesões a se comunicarem. Nesse sentido, a empresa de implantes de Elon Musk está desenvolvendo um pequeno dispositivo para iniciar os testes. A invenção é do tamanho de uma moeda e conectará o cérebro a um computador, consistindo de fios entrelaçados e eletrodos
Por mais que a intenção inicial de potencializar o cérebro através de chips pareça algo não muito invasivo, é importante destacar que a colocação do dispositivo requer a perfuração do crânio. Implantar chips no cérebro é uma tecnologia semelhante ao que vimos em um episódio de Black Mirror. E aquilo que só parecia possível em um futuro meio que distante está cada vez mais real. Esse episódio dessa série antológica em específico é do fechamento da primeira temporada e nos apresenta a tecnologia de memória granular. Se você não assistiu esse episódio de Black Mirror, fica o alerta de spoiler. Mas agora, se você já assistiu, então o rumo da tecnologia não deve ser tão bom assim. A tecnologia de memória granular permite instalar microchips nos cérebros que gravam tudo o que fazemos, vemos e também ouvimos. O que seria uma utopia para alguns pode se tornar uma distopia para todos. Inclusive, nesse episódio podemos constatar que é possível viver memórias com clareza, o que nos leva ao pé da letra a expressão passar um filme pela cabeça. Até parece uma boa ideia, mas o problema é que quando as inseguranças no relacionamento estimulam usar esse tipo de câmera na cabeça para desenterrar os podres do passado, podemos ver que o futuro de uma aplicação dessa tecnologia na vida real poderia sim ter alguns resultados um pouco piores. Diferente dos holofotes que cercam a Neuralink, a empresa do empreendedor Brian Johnson trabalha no desenvolvimento de um nanochip que poderá ser implantado da mesma maneira no cérebro humano. A startup Kernel, liderada por Johnson, explica que, num primeiro momento, essa tecnologia poderá auxiliar pessoas com problemas neurológicos causados por mal de Alzheimer, AVC ou até traumatismo craniano. Nada parecido com o que aconteceu naquele episódio de Black Mirror, até porque as aplicações aqui são mais benéficas e pé no chão do que qualquer outra coisa. Ou seja, um dos objetivos dessa tecnologia é estimular sim a memória e outras atividades cognitivas de qualquer pessoa, e não apenas aqueles que passaram por alguma espécie de trauma. Foi declarado também que o novo chip levará anos para ser fabricado, mas aparentemente o empreendedor tem tempo e dinheiro para efetuar essa realização. Em 2013, ele vendeu a sua última startup, a Bay3, para a empresa de meios de pagamento PayPal por $800 milhões. Vamos pensar, se existe o produto, é sim porque existe alguma demanda. E se apenas o protótipo do produto envolve milhões de dólares, é porque a demanda existente é boa. Aparentemente, olhando para a grana investida em tudo isso, pessoas em todo mundo querem alterar seus corpos e mentes da mesma maneira como lidam com um programa de computador. Agora, tudo isso pode flopar? Provavelmente sim. É um risco desenvolver um produto revolucionário na época errada, fazendo com que o público não o aceite o mesmo. E não tem muita relação com sorte e azar nesse caso. Sucesso, fracasso, mas também se relaciona diretamente com o seguinte verbo, arriscar. Veja o metaverso, por exemplo. Zuckerberg tinha alguns bilhões de dólares para perder, mas decidiu replicar a fórmula do Facebook. Resultado, flopou. Na corrida dos implantes de chips na massa encefálica, o efeito Facebook e o efeito metaverso podem ter um destino parecido. Quanto a nós, o grande público, vamos ver então se vale a pena ou não investir nisso. O cérebro humano pode funcionar como um clássico sistema binário, graças às características estruturais de suas proteínas responsáveis pelas sinapses cerebrais. É pelo menos o que afirma um médico ucraniano, pesquisador de sistemas moleculares do neocórtex humano. Segundo o especialista, essa oportunidade significa uma nova fronteira para o uso da inteligência artificial. Tudo parece girar em torno de uma simbiose tecnológica, e o resultado pode ser a descoberta de um método simples, porém eficaz, para evoluir o cérebro humano, ou, na pior das hipóteses, uma história muito parecida com Black Mirror.